Quantos têm o texto santo nessa noite? Você terá sempre muita dificuldade em acompanhar a exposição da palavra do Senhor, se você não tiver municiado dela. Hoje eu queria considerar um texto bastante interessante, que lida com a tenda fora do arraial, a tenda do lado de fora do arraial. Êxodo 33, 7 a 11, livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11, é o objeto de investigação nossa hoje à noite. A minha tradução, eu até escrevi, está até impressa no papel. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda de revelação. Algumas traduções, tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía para a tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. É uma cabana, né? E quando Moisés entrava na tenda, a coluna da nuvem descia e ficava à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés, versículo 10. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo levantando-se adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois retornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Pai, fala aos nossos corações, abre as nossas mentes, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, dá-nos entendimento, Pai. Toca nas nossas vidas, que saímos daqui diferente, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. O texto que nós lemos descreve uma iniciativa nova de Moisés, uma tenda, cujo propósito era servir de ponto de encontro com Deus. Essa tenda que está aqui descrita não é o tabernáculo. O tabernáculo vai ser erigido e construído a partir do capítulo 36, o capítulos 36, 37, 38, 39 e 40, justamente descrevem o processo de fabricação e armação, consagração da tenda, do tabernáculo, bem como da consagração do sacerdote Arão. Isso aqui não se trata então do tabernáculo. O tabernáculo é onde havia os sacrifícios, onde o povo vinha para adorar ao Senhor. A tenda aqui referida é uma cabana que Moisés montou depois da sua experiência, da sua longa experiência de comunhão com Deus. Vocês lembram que Moisés passou 40 dias na montanha, 40 dias sem comer e sem beber, na montanha do Sinai, desceu, teve aquele episódio que nós narramos aqui, do bezerro de ouro, e todo aquele atrito que se seguiu. Moisés quebrou as tábuas de encontro, pegou o bezerro, moeu o bezerro, e então distribuiu na água e fez o povo beber a água, aquela situação toda. Depois ele retorna de novo para mais 40 dias e 40 noites, outra vez, sem comer e sem beber, 80 dias na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor. A gente sabe que ele retorna, sobe a montanha. Quando a gente compara o texto de Êxodo com Deuteronômio, se você der uma olhada em Deuteronômio 9, 18, você vai ver que Moisés sobe e faz a mesma coisa. Deuteronômio 9, 18, narrando este incidente. 40 anos depois ele diz:
Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias, outros além do que ele já havia feito, e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo aquilo que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Então, Moisés passa um longo período de intensa comunhão com Deus, e agora ele queria mais dessa comunhão, mas ele tinha responsabilidades no acampamento, ele tinha responsabilidades e deveres no arraial com o povo. Então o que ele faz? Ele toma essa tenda aí, que eu imagino que seja a própria tenda de moradia dele, e remove para fora do campo, para ter comunhão com Deus que ele tanto amava. É interessante, querido, que a prioridade de Moisés, eu queria chamar a tua atenção para isso hoje à noite. A prioridade de Moisés não é a obra do Senhor. A prioridade de Moisés não é trabalhar para o Senhor. A prioridade de Moisés é comunhão com o Senhor. Isso é muito importante. O que é primeiro na vida de Moisés é comunhão com Deus. A obra, o trabalho flui a partir da comunhão com Deus. Isso nos lembra Jesus em Mateus 4:10. Mateus 4:10, Jesus diz: está escrito, ao teu Deus adorarás, e a ele servirás. Olha a sequência, é importante a sequência. Olha a sequência, adora e então serve. Não pode haver serviço, não pode haver obras aceitáveis ao Senhor que não sejam antecedidas por adoração. Esta sequência precisa ser rigorosamente obedecida. As nossas obras devem ser consequências da adoração. O que é adoração? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas em uma sentença, adoração é estar rendido à vontade do Pai. Observe que os versículos 9 e 11 de Êxodo 33, que acabamos de ler, observe que Moisés buscava ouvir a voz do Senhor, e Deus falava com ele. Era a partir desta comunhão que o ministério do grande Moisés era orientado e desenvolvido. Êxodo 33, 9 e 11. O Senhor falava com Moisés. Final do versículo 9. Começo do 11, outra vez. O Senhor falava com Moisés, face a face. Temos aqui a razão do tremendo sucesso do ministério deste homem. Moisés não foi um homem perfeito, nenhum líder é perfeito, perfeito só Jesus. Porém, a avaliação do ministério de Moisés é altíssima. Quando o Novo Testamento avalia, grada, mede o ministério de Moisés, a avaliação, a nota é altíssima. O Novo Testamento compara o ministério de Moisés com o ministério de Jesus, pasme. Hebreus 3:2, vale a pena você olhar na sua Bíblia esse texto. Hebreus 3:2, quando o ministério desse homem é avaliado. Hebreus 3:2, lemos que Cristo foi fiel a Deus que o havia constituído, bem como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Olha só que valoração deste homem. Há uma lição extraordinária aqui que devemos tirar para as nossas vidas. A nossa comunhão com o Pai é mais importante do que o nosso trabalho para Ele. O nosso relacionamento com Deus é mais importante do que as nossas boas obras. Há somente um obstáculo para a nossa comunhão com Deus. Há somente um empecilho para a aceitação das nossas obras diante do Pai. O que seria isso? Qual seria o obstáculo? O pecado. O pecado é o único obstáculo
que impede essa comunhão que Deus deseja ter conosco, que nós devemos desejar ter com Ele. Vocês notaram a ênfase do texto quando nós lemos, versículo 7, Êxodo 33, fora do arraial, bem longe do arraial, aquele que buscava o Senhor saía para a tenda que estava fora do arraial. Interessante essa ênfase. Percebeu isso no versículo 7? Alguns comentaristas judeus acham que havia uma distância de 900 metros entre a borda do arraial e a tenda que Moisés armou lá fora. Baseado em que eles julgam ou pressupõem isso aí? Porque havia 900, foi estabelecido 900 metros, quando a Arca da Aliança, anos depois, andava diante do povo. Então, alguns judeus extrapolaram, que é bem possível. Isso está registrado em Josué 3, dá uma olhada aí, em Josué 3, 3 e 4, há uma distância considerável entre o povo, os israelitas, e a Arca do Concerto. Josué 3, 3 e 4, diz assim, Josué: quando vocês virem a Arca da Aliança do Senhor, o teu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, porém, mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Ele era para sinalizar a santidade do Senhor e a impureza do povo. Distância. O pecado do bezerro de ouro, que envolveu orgia sexual, bebedeira, envolveu glutonaria, envolveu idolatria, Êxodo 32, 1 a 6, separou, distanciou Deus do seu povo. A idolatria deixou sequelas profundas no relacionamento do Senhor com seu povo, embora Deus os tivesse perdoado. É interessante que quando aconteceu essa parada do bezerro de ouro, Deus havia ameaçado abandonar Israel e mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo com vocês, eu perdoo vocês, mas eu não vou mais com vocês. Êxodo 33, 1 a 6. Embora o veredito final estivesse em suspense, a ameaça era real. Êxodo 33, 1 a 6. Dá uma olhada. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Interessante esse distanciamento que ele de novo coloca entre ele. Não sou eu, porque lá mais cedo ele diz: eu vou tirar o povo. Agora ele diz: você tirou. Vá com ele. Vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Porém, eu não irei com vocês. Olha aí. Porém, eu não irei com vocês, pois vocês são povo obstinado. Algumas traduções, vocês são povo rebelde. Eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouvia essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou atavio ou enfeite. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo rebelde. Se eu fosse com vocês, ainda por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os enfeites e eu decidirei o que fazer com você. Está aqui a coisa em suspense, e eu vou decidir como que eu vou lidar com vocês de hora em diante. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não mais usaram enfeites. A distância, então, entre a tenda fora do arraial e o acampamento era um testemunho da alienação
de Deus com relação ao seu povo. Os israelitas foram, por assim dizer, coletivamente excomungados, expulsos, por assim dizer, da presença do Senhor, por causa do bezerro. A distância física obrigava os israelitas a uma longa caminhada, caso desejassem orar, buscar a direção do Senhor, buscar comunhão, buscar conselho. Isso era o que o povo estava acostumado a fazer. O povo já vinha acostumado a fazer isso antes, só que a presença do Senhor, e Moisés dava conselho dentro do arraial. Êxodo 18, 15 a 20. Isso era a prática do povo antes. Êxodo 18, 15 a 20. Moisés está dialogando com seu sogro Jetro. E ele diz: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e eu ensino o povo os decretos e leis de Deus. Se você o representasse diante de Deus e leve a Deus as suas questões de Jetro, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Isso aqui, nós temos aqui um trecho do diálogo entre Jetro e Moisés, e tudo isso estava acontecendo no interior do arraial, no interior do acampamento. O que nos interessa aqui é ver que após o pecado, o povo que estava acostumado a ter acesso à tenda de Moisés dentro, passou a viajar uma distância enorme para se encontrar com Deus. Para que possamos usufruir da presença do Senhor em nossas vidas, por vezes a necessidade de caminharmos uma longa distância contra o pecado. É imperativo adorar ao Senhor. A distância simboliza a alienação devido à presença do pecado, como disse, o único obstáculo para a nossa comunhão. Cristo falou ao diabo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A sequência, como já disse, precisa ser rigorosamente obedecida. Por que razão, querido, querida, por que razão tantos cristãos caem em pecado enquanto servem a Deus? Já parou para pensar nisso? Por que razão vemos tantos pastores divorciados no terceiro e quarto casamento, em meio ao exercício do pastoreio? Por que razão vemos tantas famílias destruídas, enquanto os pais continuam a vir à igreja? Por que razão costumamos ver tanta lama em meio, às vezes, a missionários, voluntários e obreiros, mesmo enquanto eles estão fazendo missão, realizando trabalhos voluntários, etc. Esse tipo de coisa acontece porque a sequência seguida por Moisés e repetida por Jesus não é observada. Por isso que acontece isso. Eu vou repetir o que eu disse. A queda no pecado de quem quer que seja, enquanto vem para a igreja, enquanto trabalha, acontece porque a sequência mostrada por Jesus e praticada por Moisés não é observada. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só então, eu estou incluindo, o servirás. É impossível adorar a Deus e permanecer fazendo qualquer coisa que o desagrada. Eis aqui a diferença entre louvar e adorar. Eis aqui a diferença entre louvar a Deus e adorar. É possível louvar a Deus e permanecer fazendo a nossa própria vontade. Eu posso vir à igreja, louvar a Deus, levantar a minha mão, chorar, gritar, saltar, exaltar, bater palma, como a gente estava batendo ainda agora, me ajoelhar, como nós fizemos agora, me quebrantar, lagrimar, mas a minha vida pode estar torta, e eu estou aqui, louvando ao Senhor. É possível. Exemplos variados. Adorar a Deus, por outro lado,
não envolve necessariamente estar presente no culto, na campanha evangelística, no sopão ou na EBD. Adorar a Deus é dizer sim às agruras que vêm ao nosso encontro sem murmuração. Adorar a Deus é receber os sofrimentos com resignação, tal qual fez Jó, que depois da trágica notícia diz: adorou. Quando recebeu a notícia que tinha perdido todos os bens e todos os filhos, adorou. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é declarar guerra contra todos os pecados repetitivos que nos escravizam. Essa adoração é a única forma de culto aceitável ao Senhor. Se eu não adoro a Deus dessa forma, o meu louvor na igreja, a minha obra no ECC, o meu trabalho no sopão, a minha frequência na EBD, a entrega do meu dízimo, o meu esforço missionário, tudo isso é obra morta. Tudo isso é obra morta. Ao Senhor teu Deus adorarás, e então só a Ele servirás. Adora primeiro, te rende e te prostra, vai para a tenda, fora do arraial, e aí então serve. Eu faço sentido no que eu estou dizendo, meus irmãos? Há uma sequência que precisa ser observada nas nossas vidas. Se eu entendo que eu não sou um adorador, mas apenas um louvador, devo me examinar para ter certeza que eu sou de fato salvo. O apóstolo João nos ensina, aqui nós devemos nos examinar, diz ele. 1 João 3, 2 a 8, ele tem um checklist, ele tem o apóstolo João tem uma fórmula, no qual ele divide todos os crentes, não por denominação, não. Ele divide o universo dos cristãos, não se é católico, se é batista, não. Ele divide em duas categorias. Olha aí, muito claro para mim e para você. 1 João 3, 2 a 8. Queridos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado como havemos de ser mais tarde. Mas isso em todo caso sabemos, que quando Jesus vier, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Todo aquele que tem essa esperança, procura permanecer puro, como Cristo é puro. Quem peca desobedece à lei, porque todo pecado é uma violação da lei. Vocês bem sabem que Ele se manifestou e sem pecado a fim de tirar os nossos pecados. Assim, se permanecermos em Cristo, não pecaremos. Os que continuam pecando demonstram que não o conhecem, nem pertencem a eles. Meus filhos queridos, que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo como Cristo é justo, mas quem pratica o pecado mostra que pertence ao diabo, pois o diabo está na origem de todo o pecado. Duas categorias apenas: quem pratica o pecado e quem não pratica. Observa que não é quem comete pecado, que todos nós cometemos, é quem vive na prática habitual do pecado. Percebem, meus irmãos? Quem vive na prática habitual do pecado não é adorador. Pode ser membro de uma igreja, sem dúvida, mas não é adorador. Mas, pastor Raik, existe alguma receita que nós podemos tirar aqui desse texto, para que nós possamos ser adoradores como Moisés? Eu penso que sim. O que podemos fazer para nos mantermos adoradores? Observa que Moisés saía regularmente do meio da sua rotina para estar a sós com Deus. Notaram isso? Observa aí cuidadosamente o versículo 7, olha aí na tua Bíblia. Moisés
costumava tomar a tenda. Vemos aqui uma prática habitual, descobrimos uma prática costumeira desse homem. Note que também a adoração nesses momentos de devocional de Moisés era profunda e genuína. Ele não era um mero louvador, ele era um adorador, porque Deus não fala com louvadores apenas. No versículo 9 e 11, diz que o Senhor falava com ele. O Senhor falava com Moisés, face a face. Que intimidade maravilhosa que aquele homem obteve da parte do Senhor. Quando nós não somos adoradores, de fato e de verdade, o Senhor não fala conosco. São outras vozes que chegam aos nossos ouvidos. A voz do inimigo, a nossa própria vontade, a nossa própria voz, mas não é a voz do Senhor. Em Deuteronômio 34, 10 a 12, nós lemos que nunca mais em Israel se levantou um profeta como Moisés. Por que razão? Porque ele buscava costumeiramente ouvir e seguir aquilo que ele ouvia da parte do Senhor. E a recompensa deste tipo de postura é ministério extraordinário. A tua vida e a minha vida pode ter um impacto violentíssimo na vida das pessoas ao teu redor, se você for um adorador de fato e de verdade. Eu acho que eu já dei esta ilustração aqui, mas para benefício daqueles que porventura não tenham ouvido-a, eu vou repetir. Isso ficou muito claro, a diferença e a definição de um adorador, conversando uma ocasião com Fábio, meu colega Fábio. Perdoe a repetição, mas eu nunca ouvi dos lábios de alguém, não escrito no livro, uma melhor definição. Fábio casou com uma moça e eles ambos gostariam muito de ter um neném. E os anos rolaram e ela não conseguia engravidar. Uma luta. Depois de muitas tentativas, resolveram buscar uma clínica para fazer um tratamento hormonal, ou o que quer que seja. E aí, dinheiro gasto, esforço, frustração, porque ficava grávida e perdia. Enfim, uma luta tremenda. E aí também tem a questão de que o relógio biológico está contando contra, e vai ficando a situação deles foi ficando cada vez mais desesperadora. Mas eis que, quando aparentemente todas as expectativas e esperanças haviam morrido, ela já numa certa idade aí, limítrofe, engravidou, para a alegria e júbilo do casal. Tiveram o Moshe Dayan, em homenagem ao grande general israelense, e o casal ficou em festa com a chegada do menino Moshe Dayan. O Fábio me contou, algum tempo depois, que ela começou a mudar, com apego. Toda mãe, obviamente, tem um apego natural, mas aquela coisa quase que como que doentia em cima da criança, como gato em cima da criança, ninguém podia nem pegar. E ele narrou para mim, ele disse: pastor Rai, que numa ocasião eu acho que Deus falou comigo. Eu entrei no quarto, ia no banheiro, a minha esposa estava amamentando o Moshe Dayan ao seio, e eu perguntei para ela, eu disse: meu amor, você é uma adoradora? Ela disse: claro. De fato, claro que eu sou uma adoradora. Ela, crente, antiga, serva do Senhor há muitos anos. E ele disse assim: e se o Senhor levasse o Moshe Dayan, você continuaria adorando? Aí o Fábio disse que uma lágrima escorreu. Ela disse: eu acho que não. Aí ele disse: você é uma idólatra.
e não uma adoradora. Você é uma idólatra e não uma adoradora, porque essa criança está para você mais importante, ou se tornou mais importante do que Deus na sua vida. Adoração é colocar Deus na frente, custe o que custar. Venham as circunstâncias que vierem, aconteça o que acontecer, dê no que der, venham as surpresas as mais horrendas que você, se porventura vierem, você está firme adorando. Quando Jó tomou conhecimento que não um, Moshe Dayan, mas todos os filhos morreram, diz a Bíblia que ele adorou. Ao Senhor teu Deus adorarás, e então a ele servirás. É esse tipo de adorador que Moisés era. Daí a tenda fora do arraial. É esse tipo de adorador que você e eu somos chamados a ser. Para que você seja esse tipo de adorador, o seu encontro costumeiro a sós com Deus deve estar acontecendo tal qual Moisés, fora do arraial. Além desses encontros costumeiros, você precisa adorar ao Senhor durante a sua rotina diária. Se você agir assim, o seu louvor na igreja vai ser genuíno e poderoso, e as suas obras não serão obras mortas, mas obras vivas. Assim nos ensinou Jesus, e eu concluo: ao Senhor teu Deus adorarás, e então a ele servirás. Esta sequência precisa ser rigorosamente obedecida. Adora primeiro, serve depois. As obras são consequências da adoração. A vida cristã só pode ser vivida se ela fruir da adoração. O motivo de tanta insatisfação entre os crentes, de tanto murmúrio, de tanto desvio da fé, de tanto abandono da igreja, de tanta infelicidade, é justamente o fato de que a maioria de nós não adora fora do arraial. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém.